Em nome de Deus, havendo como regimental, declaro aberta a reunião. Solicito o senhor vereador que faça o chamado dos senhores vereadores. Carlos Roberto Porto, presente. Carlos Roberto Montijo, presente. Fernando José de Castro Cabral, presente. Gilmar Geraldo Povo. Vereador Gilmar fez uma cirurgia, por isso não está presente. Que processo é esse? Ganhou o processo. Também não pode vir, estão em viagem. Marcelo Mendoza dos Santos. Marcos Fidesz Campos. Presente. Pedro Paulo Pai. Ricardo Uso Valente. Presente. Solicito a senhora secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior. O vereador subsecretário Carlos Couto, posso ter feito a data anterior, sendo a mesma votada e aprovada por unanimidade. Iniciamos os trabalhos pelos meses, destacando-se critérios, ofício 210 A do deputado estadual Márcio Franco, em atenção ao pedido de apresentação do projeto de lei de reversão de imóveis no município de Bom Despacho, imóvel registrado sob o número 7.412. Ofício 1593 do delegado de Polícia Federal, Daniel Fantini, em resposta ao requerimento de 156, de autoria do vereador Fernando Cabral. Ofício 549, de autoria do presidente da OAB de Minas Gerais, em resposta ao requerimento de 145, da 2011, de autoria do vereador Fernando Cabral. Ofício 4491, do gerente profissional de Carlos Correia, em resposta ao requerimento de 115, da 2011, de autoria do vereador Carlos Couto. Ofício da diretora em resposta ao requerimento de 1968, barra 2011, de autoria do vereador Fernando Cabral. Em seguida, foram apresentados o projeto de lei 17, barra 2009, veto total do executivo, onde foi encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento para parecer, bem como apresentado o veto total do executivo ao projeto de lei 40, barra 2011, sendo encaminhado à Comissão de Justiça, Legislação e Redação para parecer. De modo que foram aprovados por unanimidade o projeto de lei número 23, barra 2010, 45, 11, de acordo com o artigo 189 do regimento interno do presídio do vereador Carlos Couto. Na sequência dos trabalhos foram apresentados e aprovados por unanimidade seguintes requerimentos. Pelo vereador Ricardo Valente, requerimento 23, ao diretor-presidente Copasa, doutor Ricardo Augusto Simões Campos e doutor Tito Santiago, que querem que o manancial Rica Paris seja inserido no programa de preservação da empresa. Pelo vereador Marcelo Santos, requerimento 204, moção de acordo ao SESC relação ao despacho pela realização da rua de lazer ocorrido no bairro São Vicente no dia 12 último. Após o resultado do livre resolução 81-85, o senhor Ricardo Medeiros Brandão de Castro, presidente da Albânia, bairro Santa Marta, que manifestou referente ao Conselho Municipal de Turismo e Comunicação, onde foi nomeado a Comissão de Cultura para tratar do assunto junto ao secretário municipal de Cultura. Finalizando, o vereador Fernando Cabral ressalvou as más condições do tráfego da Rua Nova, localizado no bairro Espinhato, do seu presidente, nomeou a Comissão de Obras para tratar do assunto junto ao executivo. Após o vereador Marcelo Santos querer ser oficiado da Polícia Civil, solicitando o aumento do pessoal efetivo para a 20ª Delegacia Regional. Será a sessão de 20h55, para mais haver uma verdade, e o secretário se representará depois de Em discussão a ata, em votação a ata, vereadores favoráveis permaneçam como estamos, contrários manifestam de pé. Aprovada a ata.
Solicito o senhor vereador faça a leitura das correspondências recebidas. Ofício recebido da OI, ofício número 10.761, 10.007, 635/11. Excelentíssimo senhor presidente, em atenção ao ofício número 265/11, enviado à OI, informamos que a solicitação solicitada foi encaminhada ao setor responsável e, após a conclusão, comunicaremos o resultado da análise realizada. Agradecemos a compreensão ao tempo em que colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. Sem mais para o momento, cumprimentamos atenciosamente Marcos Borges, Executivo de Relações Institucionais da OI em Minas Gerais. Projetos apresentados. Projeto de lei número 50/2011, que regulamenta o artigo 8º da Lei Orgânica do Município de Montes Claros, que dispõe sobre a denominação de logradouros, rios, próprios, monumentos públicos, núcleos urbanos e rurais, regiões administrativas e bairros, no âmbito deste município. O senhor quer que leia todo, senhor vereador? Excelência, não, eu acho que é dispensável. Eu só queria já adiantar, eu estou pedindo a retirada do projeto de lei 23/2010, e esse aí entra como substitutivo, porque nós consolidamos com uma lei já existente antes. Então, acho que vai ser mais produtivo. Eu peço a retirada do projeto 23/2010 e a manutenção da entrada desse aí. Sim, senhor. Solicito ao senhor secretário Cláudio que anote que faça a retirada do projeto 23/10, de autoria do senhor vereador Fernando Cabral. Esse projeto que está entrando agora é de autoria do vereador Fernando Cabral e caminha para a Comissão de Justiça, Legislação e Redação e também para a Comissão de Finanças e Orçamento analisar e emitir parecer. Projeto de lei número 51/2009 institui a campanha de controle populacional de cães e gatos no município de Montes Claros. Também de autoria do senhor vereador Fernando Cabral. Encaminha o projeto para as comissões Finanças, Legislação e Redação e também Finanças e Orçamento para análise e redação de parecer. Projeto de resolução número 28/2011, que dispõe sobre a criação da Central de Documentos Perdidos no município de Montes Claros. De autoria do vereador Marcos Vélez Campos. Caminho para as comissões de Justiça, Legislação e Redação e Finanças e Orçamento. Projeto de resolução número 29/2011, que dispõe sobre a criação do título Educador do Ano e da outras providências, também da autoria do vereador Marcos Vélez Campos, encaminho para as comissões de Justiça, Legislação e Redação e Finanças e Orçamento para análise e parecer. Projeto de resolução número 30, que dispõe sobre a comenda Medalha do Centenário, também de autoria do vereador Marcos Vélez, encaminho para as duas comissões analisar e emitir parecer. Comissão de Justiça, Legislação e Redação e também de Finanças e Orçamento. Requerimentos apresentados. Requerimento de autoria do senhor vereador Ricardo Alvarenga, que solicita que seja enviado ao doutor Aldimar Dimas Rodrigues, superintendente regional da Codevas, o valor de desenvolvimento dos valos do São Francisco e do Parnaíba, na seguinte solicitação: informações sobre quando serão iniciadas as operações de tratamento de esgoto de nosso município. Montes Claros, 24 de outubro de 2011, assim o vereador Ricardo Alvarenga, em discussão o requerimento. Senhor presidente, Palavra vereador Ricardo Alvarenga. senhor presidente, meus caros colegas, público que nos assiste, recentemente eu fiz uma indicação nesse sentido para
para a Cobasa. E estive lá no distrito da Cobasa, conversando com o Dr. Eurípides sobre esse assunto e mais outros assuntos de interesse de nossa comunidade. E ele me deu essa sugestão de mandar, né, uma correspondência para a Codevasf, que é a empresa que é responsável pela obra, pela construção das estações de tratamento, para que a gente tenha uma data mais ou menos certa, ou certa mesmo, correta, porque infelizmente a Cobasa também está sem essa informação oficial, sem saber se vai atuar, se vai iniciar em março, em junho, ou seja, já era para ter inaugurado essas instalações e até hoje, infelizmente, né, nós estamos aqui sem ainda o tratamento de esgoto e, como eu disse na reunião que eu apresentei o requerimento, em diversos locais que a gente vai, principalmente nas palestras, nas escolas, há esse questionamento dos alunos. Então, eu estou aproveitando para mandar essa solicitação para que a gente tenha uma resposta mais oficial sobre esse benefício para a nossa comunidade. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Em votação, requerimento do vereador Ricardo Alvarenga, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestam o critério. Aprovado o requerimento. Requerimento de autoria do vereador Marcos Fidelis Campos, que requer que seja consignado nos anais da Assembleia Legislativa moção de congratulações ao jovem Luiz Antônio Arruda Soares pela vitória no Campeonato Brasileiro de Xadrez Escolar 2011 na cidade de São Sebastião do Paraíso, nos dias 23 a 25 de setembro, em um dos maiores eventos de xadrez do Brasil. O jovem Luiz Antônio é filho de Antônio Amarildo Soares e neto do senhor Antônio Rafael Soares, popularmente conhecido como Carinhoso. Se aprovado, sugiro remessa de uma cópia dessa moção ao homenageado, a ser o vereador Marcos Fidelis. Só para esclarecer os senhores vereadores, a senhora Marília Pontes Quarto trabalha na Receita Federal de Divinópolis, filho dele tem 11 anos, foi vice-campeão mundial, campeão nacional de xadrez na faixa, dentro da faixa etária dele. Em discussão e requerimento. Em votação de requerimento, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam pelo critério. Aprovado o requerimento está liberado para qualquer vereador que quiser assinar. Um outro projeto de resolução que eu estou entrando na casa, que acrescenta o parágrafo ao artigo 20 da resolução número 589 de 2009 e modifica a redação de seus dois anexos. A resolução de autoria do vereador Marcos Fidelis, Carlos Alberto Montijo e Carlos Alberto Couto encaminha para as comissões Justiça, Legislação, Redação e Finanças e Orçamento analisar e emitir um parecer. Então, passaremos para a palavra livre. Nossa. Vou falar sobre o vereador Fernando Cabral. Senhor presidente, em primeiro lugar quero relatar que acabei de receber aqui da Receita Federal do Brasil uma cópia do processo instaurado contra a Prefeitura Municipal de Panos Baixo, que, como os colegas vão se lembrar, há uns tempos atrás a Receita tinha recusado se mandar a cópia alegando sigilo fiscal da Prefeitura. Eu oficiei a Receita dizendo que isso é um disparate político. Sigilo fiscal da Prefeitura é um absurdo, porque contraria não só os princípios da administração pública e a transparência, como vai diretamente contra as disposições do artigo 37 da Constituição. A Receita me respondeu num novo ofício, dizendo que eu realmente tenho razão, não se pode falar em sigilo fiscal da Prefeitura, e me mandou a cópia integral do processo. E o que eu constato aqui, senhor presidente, no primeiro exame que eu fiz aqui agora, é que de 2007
2007 a 2009, ou seja, nesses 2 anos, o prefeito Haroldo Queiroz deixou de recolher a favor dos servidores do municipais, segundo a Receita Federal, cerca de R$800 mil. É o prejuízo que, para dar um valorizado, R$878.553,12. É o prejuízo que o prefeito está dando aos servidores na área do PASEP. Devo acrescentar também que o prefeito entrou com recurso. Esse recurso, porém, revela que na prática ele concordou que ele está causando prejuízo para o servidor. Por quê? Ele pede a revisão do valor de R$241.095. Ou seja, dos 800 e tantos mil, ele está concordando que 600 mil, cerca de 600 mil, ele realmente sonegou ao servidor. Agora eu pergunto, quem é que vai repor esse prejuízo do servidor de municipal? Alguém vai ter que repor. Infelizmente, como nós sabemos que a justiça anda devagar nos processos administrativos também, isso vai acabar ficando com outras dívidas feitas pelo prefeito para a próxima administração. Mas eu queria já de antemão registrar essa irresponsabilidade do prefeito que está dando esse tipo de cano no servidor municipal. Nessa mesma linha, senhor presidente, conforme eu escrevi no Jornal de Negócios, na minha coluna do Jornal de Negócios dessa semana, com relação à falta de aumento para os servidores, esse ano o prefeito não concedeu aumento para os servidores municipais, como todos nós sabemos. Isso significa, na prática, que o servidor vai perder um salário. Qualquer que seja o salário dele, ele vai perder um salário. Ele vai ganhar um salário a menos esse ano. E uma forma fácil de entender isso: o 13º que o prefeito vai pagar esse ano, ele vai pagar com o dinheiro que ele economizou do próprio servidor. Ou seja, na prática, o servidor de municipais não terá 13º, porque o dinheiro que ele vai receber será a mera reposição do aumento que ele deixou de ter. É assim que o servidor municipal tem sido tratado, Excelência. E aproveito para lembrar que nessa mesma coluna eu tratei de um problema relativo ao senhor Oranício Menezes, que me impressionou, me chocou e certamente revoltou todas as mulheres de municipais. Um servidor que tem direito líquido e certo em obter uma licença de até 30 dias para acompanhar um familiar doente que precisa de companhia. O setor do pessoal despachou corretamente que era um direito do servidor, e o senhor Oranício anota indevido e escreveu de próprio punho, como fiz questão de reproduzir no jornal: o servidor é casado, a esposa compete normalmente tal tarefa. Isso é um disparate de tal tamanho que envergonha o despacho. Como é que um secretário da administração tem coragem de escrever uma barbaridade dessa? O interesse do país, o interesse do cidadão é que pai e mãe cuidem igualmente dos seus filhos, tenham iguais responsabilidades, iguais deveres. Isso é um avanço da humanidade, um avanço lento, que finalmente ficou estatuído na Constituição de 1988, que diz que com relação aos filhos, direitos e deveres dos pais são iguais. Que ficou ainda mais consolidado na Lei da Guarda Compartilhada, onde se diz que os pai e mãe têm igual responsabilidade na educação do filho. Enfim, é chocante. É chocante. E se não fosse chocante pela Constituição, se não fosse chocante pela situação social, senhor presidente, seria chocante porque o secretário vai frontalmente contra a lei. Frontalmente, como é que um secretário de administração ousa dar um despacho contra o espírito e a letra da lei, como o senhor secretário Oranício fez?
porque nós todos sabemos que o senhor Anísio governa esse município, e eu digo governa não por equívoco, porque na área de administração pessoal ele governa como um ditador que ele tem sido. Talvez ele tenha esquecido que ele já saiu da caserna há muito tempo, e nem na caserna ele poderia cometer um absurdo desse contra o servidor. Uma pessoa como essa não deveria nunca ser um secretário de administração. Primeiro, porque não tem competência, porque quem diz um absurdo desse não tem competência. E segundo, não tem coração. E quem trabalha com pessoas tem que ter coração além de competência. Fiquei revoltado e tenho certeza que, como as mulheres que têm dito, elas estão revoltadas com essa atitude do secretário Oranício, que negou um direito do servidor sob uma alegação absurda. Absurda. Senhor presidente, queria registrar que estive ontem à tarde na Rua Nova e lá está a mesma situação se agravando. Uma trinca que existe na rua, uma trinca bem grande, cerca de 20 metros, aproximadamente 2 metros de distância do meio-fio, ela tem se alargado a uma taxa de 2, 3 milímetros por dia, o que significa que ela vai cair. A rua, o restante da rua, a metade da rua vai cair. E a prefeitura, passados tantos dias, não tomou nenhuma medida para precaver a piora da situação. Os vereadores estiveram lá, constataram a situação. Se não me engano, o vereador Carlos Alberto do Couto, o vereador Ricardinho e eu acredito que o vereador Pedro Paulo puderam constatar a situação visualmente. De lá para cá, depois da ida deles, a situação piorou mais ainda. Quer dizer, sem esse desmoronamento, a situação já era ruim para as famílias que estão lá enterradas. Elas estão vivendo abaixo do nível da rua. Agora é um perigo constante de lama entrar na sua casa e com o abatimento que está vendo. De novo, isso mostra a irresponsabilidade do prefeito com os cidadãos de Bom Despacho. A mesma coisa, senhor presidente, aconteceu no aeroporto. Também era previsível. Eu cheguei a comentar com os pilotos de Bom Despacho que falaram das obras. Eu disse: se a terra ficar solta, a terra que está sendo retirada da pista, ficar solta, na primeira chuva ela vai ser lavada e vai para a rodovia. Foi exatamente o que aconteceu. Ela foi lavada, foi para a rodovia, causou um acidente no caminhão. Agora, nesse final de semana, de novo, ocupou a pista, de novo foi necessário máquina para tirar, mas o problema não está sendo resolvido. A terra é devolvida e numa próxima chuva forte ela vai de novo cair na rodovia. Qualquer pessoa sabe, senhor presidente, não precisa ser gênero, não precisa ser ruralista, não precisa ser engenheiro, qualquer pessoa sabe que um plano inclinado, terra solta num plano inclinado, quando chove, arrasta. É uma coisa óbvia. Ali teria que fazer uma semi-compactação e depois colocar um gramado. Não tem outra solução. Então, o que acontece? Nós estamos perdendo dinheiro. O prefeito usou ali indevidamente as máquinas da prefeitura. Digo indevidamente, a prefeitura não estava no plano plurianual, não estava na lei de diretrizes orçamentárias e não estava na LOA. Portanto, é irregular aquele gasto que ele fez ali. Mas o pior é que nós vamos gastar de novo, porque ficou mal feito o serviço, assim como aconteceu na Rua Nova. Um outro problema, senhor presidente, que nós estamos tendo na Rua Orlandino, lá no Esplanada, nós continuamos lá com o problema de falta de esgoto. E infelizmente eu tenho conversado com a Copasa assume a responsabilidade, a Copasa diz que é a obrigação dela, a Copasa diz que sabe o que fazer, mas não faz. A última informação que eu tive agora é assim: está no jurídico. Está no jurídico não significa absolutamente nada, porque nós estamos falando aqui de uma obra há anos, pendente há anos. Inclusive na última eleição, o prefeito esteve lá e se comprometeu a resolver em 15 dias o problema. A última eleição foi em 2008, isso mostra o tamanho desse problema, a duração desse problema. E a Copasa promete, reconhece a sua obrigação, mas na prática não faz nada. Enquanto isso, os moradores agora, que já tinham fossas cheias,
a chuva, as fossas estão surtando como era esperado. Estão vivendo lá momentos absurdos, situações absurdas. Senhor presidente, eu gostaria de encerrar fazendo um requerimento oral para que essa casa mande votos de congratulações para o senhor Zuca, ex-presidente dessa casa, vereador, ex-vice-prefeito, que amanhã faz aniversário. Atual presidente do PTB e político militante, conhecido, pessoa de ex-professor. Então, eu gostaria de fazer um requerimento para que essa casa caminhe votos de congratulações pelo natalício dele amanhã. Muito obrigado, senhor. Em discussão, requerimento ao vereador Fernando Cabral. Em votação, requerimento, vereadores favoráveis permaneçam como estamos, contrários manifestam de pé. Aprovado o requerimento, vereador Fernando Cabral. Mais algum vereador? Fazer o nosso? Vereador Carlos Alberto Couto. Senhor presidente, caros colegas, como presente, que assiste o nosso trabalho, presidente, só para trazer o conhecimento do plenário, Vossa Excelência não deu hoje de sessão, plenário dessa casa, comissão para, primeiro, a questão que foi no caso mencionada na Rua Nova, imediatamente no dia nós tivemos lá, eu, o vereador Ricardo e o Paulo, e realmente constatamos, né, a situação grave que se encontra na rua, e a gente vai fazer um relatório futuro, e de lá a gente, eu particularmente, o Paulo, o prefeito em seguida, ele esteve no local também, e ele determinou que a Secretaria de Obras fizesse um levantamento para a recuperação e também fazer a manutenção através de um monte de jardim. Eu estive com o servidor essa semana, já semana passada, sexta-feira, na mesma semana, o servidor Geraldo Magelo, Rosó, e ele informou que já esteve no local lá e fez o levantamento do material que será utilizado lá. Está licitando, passou para o seu secretário da pasta, a doação do material para fazer o muro de jardim, contenção, posteriormente a recuperação da rua. Então, futuramente, nós iremos apresentar um relatório da gestão da corrupção naquele local. Em segundo, senhor presidente, tivemos também na semana, eu, o vereador Ricardo, com o cidadão que usou a tribuna, Ricardo Medeiros, foi agendada uma audiência com a secretária de Cultura, Rosaldo, e ela recebeu lá e tivemos essa troca de ideias, de informações, a solicitação dele foi recebida pela Rosalba e ela manifestou as dificuldades do projeto dele, mas está à disposição e ele ficou muito satisfeito pelas recepções e se propôs até participar mais das atividades da Secretaria de Cultura para desenvolver os projetos que dependem não do legislativo, conforme o link manifestado, mas sim do executivo através da Secretaria de Cultura, esse projeto poderá ser implementados e encaminhados nesse caso através do executivo. Então, acho que foi muito proveitosa a audiência lá, o vereador Ricardo deverá manifestar também sua opinião, pela secretária Rosaldo, e acho que foi bastante proveitoso a questão da ida nossa lá com o cidadão Ricardo Medeiros, com algumas ideias boas, que poderá ser captadas e aproveitadas também pela Secretaria de Cultura. Então, é isso que eu queria Permite uma parte? Pois não é. Quando Vossa Senhoria falou sobre a licitação, deu vontade de rir. Sabe por quê? Essa prefeitura dispensa licitação até pelo que não pode dispensar a licitação. Faz licitação em 3 dias, como eu já vi aqui, para comprar 3 milhões de caminhão fraudado, faz uma licitação em 3 dias, né? Para comprar meia dúzia de sacos de cimento, meia dúzia de metros de areia e um pouco mais. Obviamente, que a licitação, primeiro, é provavelmente desnecessário, porque esse material que a prefeitura deve ter. Segundo, isso deve estar no registro de preço. E terceiro, é um caso típico de emergência, onde a lei diz claramente que não há licitação. Ou seja, o que eu vejo aí, vereador, essa informação que Vossa Senhoria obteve, chama-se enrolação da prefeitura. É um absurdo do absurdo. Porque quando não precisa de fazer licitação, ela não faz e justifica que demora a fazer licitação. E quando precisa, ela não faz. Como o Joacir Barreiras contratou várias empresas aí para carnaval
num caso de emergência, não se faz licitação, compra-se direto, executa o serviço para proteger a vida e proteger o patrimônio. Agora, onde tem tempo, onde precisa fazer licitação, tem que fazer licitação. Muito obrigado pela palavra. Só respondendo ao colega, senhor presidente, eu talvez me expressei bem, ele disse que passou para o seu secretário da pasta, tá? Não sei se é licitação, eu estou falando que ele nem passou, vereador. Então a gente trabalha, a comissão foi feita, nós iremos apresentar o relatório. Vereador Ricardo. Senhor presidente, meus caros colegas, público que nos assiste, primeiramente eu queria relatar também que nós estivemos lá, conforme determinado por Vossa Excelência. Inclusive o prefeito também passou por lá no momento que nós estávamos lá. Ele também fez um compromisso que seria reparado, né, o dano que foi feito. Constatamos realmente que precisa se fazer um arrimo para se esconder a terra, porque senão coisas piores poderão acontecer. Espero que seja resolvido, né, as pessoas humildes que ali residem ficaram contentes com a rua, mas infelizmente o estrago que foi feito foi muito grande, prejudicando, né, aquela casa que o senhor esteve aqui, e mais uma outra casa que se encontra, né, sem moradores atualmente, mas que fatalmente será afetada. Isso é muito perigoso. Nós sabemos que esse período de chuva agora, a chuva deve estar uma trégua agora, mas ela volta intensamente no final do ano, e se não for reparada a tempo, danos piores ocorrerão e um custo maior será necessário para reparar o que foi feito. Também nós tivemos também na Secretaria de Cultura, como disse o vereador Carlos Roberto Couto, o vereador Carlos Roberto justificou sua ausência, não poderia estar lá, e nós realmente acompanhamos o Ricardo. Só esclarecimento, vereador, que na realidade era suplente a comissão, eu fui avisado para não estrada, mas não foi possível, porque foi avisado em cima da reunião, infelizmente não foi possível por esse motivo, mas se houvesse um agendamento, claro que eu estaria presente. Perfeito. Então, nós conversamos com o secretário, a questão dos conselhos, já existe, né, o Conselho de Cultura, de Políticas Culturais, levamos a sugestão, né, do Conselho de Turismo. Então, enfim, foi uma conversa bastante produtiva. Ele se colocou à disposição de participar mais das atividades, mesmo não sendo membro do Conselho de Cultura, de Políticas Culturais. Ele pode participar, né, um membro que o conselho é aberto. Então, acho que pelo menos nós fizemos os encaminhamentos necessários para aquela questão. Também, senhor presidente, eu gostaria de dizer que da minha preocupação com a dengue em nosso município, principalmente na nossa região lá do São José. Nós tivemos uma reunião na semana passada na Associação dos Moradores, onde esteve presente a secretária de Saúde, justamente a dengue, e nos levou dados até esclarecedores da nossa região, que é uma região bastante propícia a ter surto de dengue, pelo levantamento que foi feito, pelo trabalho que está sendo feito lá naquela região. Né? Já teve 8 casos, né, a serem apurados. Desses 8 casos que tiveram na cidade, 6 são do lado de São José e 2 do Jardim América. 8 casos da cidade. Então tem que ser apurado para ver se essas suspeitas serão constatadas realmente. Mas de toda forma, precisamos fazer uma ação intensa, porque agora que as chuvas começaram. Então se já teve esse problema antes das chuvas, então, né, com as chuvas, se nada for feito, a coisa pode piorar e tem que piorar bastante. Então, fica aqui também nosso alerta. Nós estamos lá a desenvolver algumas ações para tentar amenizar esse problema, porque depois, né, que acontecer, como aconteceu no ano retrasado, né, que a epidemia na cidade toda, aí já vai ser tarde. Então nós precisamos unir forças nesse momento, porque é preocupante. A dengue, inclusive a dengue tipo 4, já está voltando na nossa cidade, né? Então isso é muito perigoso e a gente sabe que ela é mais forte ainda do que as outras. Então, né, nosso alerta, acho que cada um pode contribuir
E os lixos institucionais no final de semana, né, ficaram expostos hoje o dia inteiro e provavelmente só amanhã serão retirados. Então, isso é um problema sério. É claro, nós sabemos que a maioria dos locais do mosquito estão nas residências, não são os botes largos, não são os locais mais perigosos, os pontos estratégicos chamados, e sim nas residências. Mas, de toda forma, há de se fazer a sua parte. Né? Se o cidadão não vê a sua rua limpa, de acordo com o que o município deveria propiciar, ele, obviamente, talvez não vai ter esse cuidado na sua casa. Por último, senhor presidente, eu gostaria de manifestar aqui que a política é uma coisa muito boa. As campanhas eleitorais, às vezes, começam muito cedo e, às vezes, colocam algumas situações, algumas críticas com relação a essa casa, que, infelizmente, por mais que eu tenha aqui respeito pelos novos colegas, pelo trabalho dos novos colegas, e de aceitar, às vezes, as críticas, de que muitas das vezes nós não fazemos o nosso papel, mas também nós não podemos aceitar críticas relacionadas a salário, a tempo de trabalho. Eu acho que todos os vereadores que estão aqui têm a sua história, têm o seu trabalho e têm o porquê de chegar aqui. Disputaram a eleição, e a eleição para vereador talvez seja para mim a eleição mais difícil que tem, ao meu ver, de todas as eleições. Né? Tanto que o nosso ex-presidente Itamar Franco perdeu uma eleição para vereador. Então, eu acho que antecipar o processo eleitoral é muito perigoso, muito perverso e às vezes pode ser injusto. Eu acho que vereador não trabalha só na segunda-feira, vereador não trabalha só na quarta-feira, vereador trabalha todo dia. Pode, às vezes, até não estar dentro da sua função, mas como um povo, como é que você vai pegar o chamado do povo? A pessoa que vai na sua casa, a pessoa que vai no seu trabalho, no seu outro trabalho, quem tem a sua oportunidade. Então, eu acho que nós temos que tomar cuidado com esse tipo de crítica que fica fazendo, jogando a sociedade contra a Câmara, contra os vereadores. Eu tenho minha consciência tranquila do trabalho que eu desenvolvo nessa casa. Eu sou uma pessoa que estou aqui pela segunda vez em 3 eleições que eu disputei. Graças a Deus, o povo sempre reconheceu o meu valor através dos votos. O ano que vem, vou colocar meu nome novamente à disposição da comunidade. Se ela achar que eu mereço permanecer no cargo, eu permanecerei. Se ela achar que eu não mereço, que outras pessoas merecem, respeitarei principalmente. Então, eu acho que não se pode jogar a sociedade contra a Câmara. Eu tenho, como eu disse aqui, algumas críticas até com relação ao comportamento de colega, mas essas críticas ficam internas dentro de mim. Eu jamais falo de comportamento de vereador. Eu acho que isso aí é uma coisa para o povo avaliar. O povo vai avaliar. Dia 7 de outubro do ano que vem, quem for candidato à reeleição, ou quem for candidato a prefeito, a vice-prefeito, se eles merecem estar aqui novamente, ou se merecem galgar os cargos. Agora, agir de forma maldosa, colocar aqui que o vereador ganha 800, 400 reais por hora, isso é maldade. Isso é maldade. Vereador é vereador 24 horas por dia. O vereador ele trabalha, ele estuda, ele tem que pesquisar, ele tem que dar satisfação ao seu eleitor, muito mais até do que o prefeito, porque toda hora está na rua. Então, eu acho assim, esse tipo de crítica, eu acho que faz bem no parlamento, eu acho que faz bem à sociedade. É claro, como eu disse aqui já outras vezes, político que não quer receber crítica não pode ser candidato. Agora, tem as formas de se criticar e a forma correta, a forma séria, a forma de debater. Acho que essa casa se equivocou 2 vezes esse ano, uma foi nas denúncias, que não foram acatadas, e a outra equívoco foi a questão de número de vereadores. Acho que foi um equívoco. Agora, eu respeito a posição de cada vereador, respeito a opinião de cada um, respeito a opinião de quem é contra. Agora, jogar a sociedade, a opinião pública, contra os vereadores, isso eu acho que isso aí é uma injustiça. Acho que
porque é uma missão difícil, é uma missão, às vezes, mal interpretada. Mas, de toda forma, nós sabemos que a classe política no Brasil, ela está se deteriorada. E muitas das vezes, por conta dos próprios políticos. Agora, dizer, colocar todo mundo no balaio, isso nós não podemos aceitar. Isso eu acho que é um desrespeito. Nem todo mundo é ruim. É como eu disse aqui aquele dia. Todo mundo que ter voto. O político que está lá em Brasília, que está roubando, todos tiveram voto. Nós precisamos realmente acabar com isso. Agora, tem as formas da gente eliminar isso. O voto é muito importante. O cidadão consciente é muito importante. E o ano que vem, na hora que tiver a eleição, o povo vai dar a resposta. De quem trabalha, de quem segue, de quem é correto, de quem faz justo aquilo que ganha. E nós temos que ter coerência nas coisas que a gente defende. Nós temos que ter um verdadeiro comportamento republicano. E não ficar falando que às vezes o povo quer escutar. Então, fica aqui o meu desabafo, porque a gente tem os familiares da gente que às vezes escutam essas coisas e vem questionar a gente. Vereador trabalha só na segunda, vereador trabalha. Eu estou nessa casa todos os dias. Não critico aqui quem não vem. Eu acho que cada um faz seu trabalho da forma que acha que deve fazer. Mas eu estou aqui todo dia trabalhando em prol da nossa comunidade. E tenho certeza que dia 31 de dezembro do ano que vem, se eu sair daqui para não voltar na cadeira de vereador, eu sairei com a minha consciência tranquila do meu dever. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor vereador Ricardo Varela, eu até não ia comentar sobre esse assunto que o senhor tocou, não. Eu vou me solidarizar com Vossa Excelência, até porque, no despacho, existe um grupinho de politiqueiros, alguns, que está querendo desmoralizar os vereadores perante a população de Bom Despacho. Eu, por exemplo, quando tenho dado entrevista no rádio, eu tenho falado, qualquer pessoa em Bom Despacho que tiver alguma dúvida sobre mim, sobre o que fala, que me procure, que quero conversar, olhar no olho e sem questionar pela pessoa, responder, que aí é justo da pessoa para comigo e de mim para com a pessoa. Mas, infelizmente, tem alguns que preferem ficar zombando os vereadores, preferem querer desmoralizar os vereadores perante a opinião pública, mas essa questão do horário, por exemplo, vereador é vereador, não é só dia de reunião, dia de quarto. Igual o senhor falou, qualquer lugar que a gente está, a gente está exercendo a função de vereador. Hoje eu fui no velório, alguém me abordou lá, se não é o lugar adequado, mas me abordou questão, entendeu? Fazendo reivindicações. Você vai em festa, qualquer canto, qualquer lugar, sempre exercendo o mandato de vereador. Então, é muito injusto esse tipo de crítica, o vereador trabalha só nesses votos. Outros temos alguns aí que é doido para ser vereador. Candidato não consegue ganhar, pretende candidatar e ganhar. E não tem competência, não tem credibilidade da sociedade e não consegue ganhar, aí fica criticando quem está ocupando o mandato. Esquece que quem está aqui foi eleito com voto popular. Agora, uns incompetentes, uns sujeitos que não têm condições nenhuma, fica, na verdade, com inveja, você está entendendo? Não é de mim, não, é de qualquer vereador que senta aqui. Que fazer um aspecto mais absurdo por isso, devia ter vergonha na cara, você está entendendo? Outros que teve um mandato e não deu para fazer nada, fica aí criticando, entendeu? Eu tenho a minha consciência tranquila, eu fico sabendo de muita coisa, fico achando cada absurdo. Não é só a meu respeito, não, a respeito de todos. E estou aqui tentando o quarto mandato. Não tem um vereador desonesto nesse tempo todo. Cada um tem lá os seus defeitos, em questão de corrupção, desonestidade, não tem um. E fica eu, o pessoal, denegrindo a imagem de vereador. É que quer estar aqui e não consegue vir para cá. Você está entendendo? Outra coisa, um locutor aí fala ação inconsequente, que não é jeito nem ficar comentando, mas às vezes ele quer desabafar. O vereador vai lá para o rádio, faz uma farra lá de
um morde a sopra e fica dando um de bonzão perante o povo, e é um tremendo hipócrita. Ficou o tempo todo lá, no período que talvez aumentaram o número de vagas, criticando, ele aumentaram o número de vagas, criticando, mas só que, fora do microfone, ficou pedindo, inclusive Vossa Excelência, para articular aqui dentro, aumentar o número de vagas. Olha só que hipocrisia. Esses dias, por exemplo, tinha um falastrão na Rádio Difusora falando dos acateiros na prefeitura. Eles são tão hipócritas que não sabem discernir as coisas, fofoqueiro. Eu apenas disse algumas verdades, porque esse Deus é tão hipócrita, ele está acostumado a viver com gente hipócrita, e quando ouve a verdade, quando alguém é sincero com ele, entende como desacato. Infelizmente, tem essas coisas ali. É tudo, mas é verdade. E são os covardes, fica aí criticando o vereador, não tem o que mostrar. Cada vereador aqui tem o que mostrar do trabalho que faz. São os covardes, os politiqueiros, incompetentes, não tem vergonha na cara. Entendeu? Não havia mais nada para trás, tem que levar